ano é 2002, e o filme é Extermínio. E se existisse um vírus capaz de tornar o ser humano ainda mais agressivo do que já é? Quanto tempo levaria até que o caos total se instaurasse na sociedade? Infelizmente, a agressividade é inerente ao ser humano. Mas, e se ela fosse contagiosa? No episódio de hoje, vamos falar sobre a produção, curiosidades e as referências históricas desse filme que mudou a forma como se fazia terror e ficção científica na época. Veremos que, pior que uma doença contagiosa, é o que está dentro de nós. Numa Londres totalmente tomada pelo caos de um vírus que a consumiu em poucos dias, Jim acorda 28 dias depois em um hospital. Sem saber o que aconteceu, precisará reunir forças para descobrir a origem de tudo e sobreviver ao pior tipo de mal, uma ameaça raivosa contagiosa e que surpreendentemente corre. Sim, eles estão todos vivos. Se inscreva agora para ajudar o canal a crescer e deixe seu like para que o vídeo possa alcançar ainda mais pessoas. Assim, vamos trazer cada vez mais conteúdo como esse. Eu sou Alex Souza e você está no Cinema Amarelo. Extermínio, dirigido por Danny Boyle e escrito por Alex Garland, não só ressuscitou o gênero dos zumbis, como também pôs fim aos zumbis clássicos no processo. Boyle definiu o filme como um vírus psicológico, não algo puramente zumbi. Ele comparou com a raiva no trânsito, só que intensificada 1000 vezes, criando um monstro interno. O diretor reforçou que não queria um filme de zumbi tradicional. Fez questão de diferenciar os infectados dos mortos-vivos. Segundo ele, não são zumbis, são humanos. Boyle transformou o Extermínio em um olhar brutal e psicológico sobre a violência humana, evitando clichês. Construiu personagens realistas, escolhendo atores pela presença física e capacidade de transformação emocional. Já Garland, o roteirista, contou que se inspirou em jogos como Resident Evil. Em especial, lembrou de uma cena marcante no jogo de 1996, cachorros zumbis pulando pelas janelas. Aquilo mexeu com seu senso de urgência e o levou a pensar. E se os zumbis corressem? Isso seria verdadeiramente assustador. Esse conceito foi revolucionário. Até então, zumbis no cinema eram lentos, como nos clássicos de George A. Romero. Garland e Boyle nem sequer usaram a palavra zumbis. O que vemos em Extermínio são infectados. A inspiração para o vírus veio da raiva, real, presente, científica. Criaturas rápidas, imprevisíveis, extremamente violentas. Algo que combinava com o ritmo de alguns videogames da época. Além dos jogos, Garland se inspirou em temas sociais, surtos de raiva em animais, protestos contra testes em macacos e o comportamento humano em crises. Ele também citou o livro The Day of the Triffids, de John Wyndham, como uma das inspirações. A abertura do filme, com o protagonista acordando em um hospital em uma cidade deserta, ecoa exatamente o início do livro, publicado em 1951 e considerado um clássico da ficção científica britânica. Como curiosidade, o livro já foi adaptado para TV e rádio diversas vezes. Se quiserem um vídeo só sobre ele e suas adaptações, deixem nos comentários. Durante a produção, o atentado de 11 de setembro já havia ocorrido, e os cenários apocalípticos do filme se tornaram ainda mais sensíveis. Algumas cenas começaram a parecer reais demais. Além disso, Garland revelou ter se inspirado em acontecimentos ainda mais sombrios, como o surto de Ebola e o genocídio em Ruanda. O que me assustava de verdade não eram os zumbis. Eram as pessoas, o que elas fazem umas às outras quando a sociedade desmorona. Eu queria um filme sujo, urgente, feito com câmera na mão, como se tivesse sido filmado no fim do mundo. Como foram as filmagens de Extermínio? Com um orçamento modesto e muita criatividade, a produção enfrentou grandes desafios técnicos e logísticos para capturar o clima apocalíptico desejado.
Boa parte do filme foi gravada com câmeras Canon XL1s, que utilizam o formato mini DV, comum em câmeras de uso doméstico e em produções independentes. Por quê? Porque Danny Boyle não queria um visual limpo e bonito. Ele buscava algo urgente, cru, sujo, como se estivesse sendo filmado por um cinegrafista amador no meio de uma tragédia real. O digital também permitia mais mobilidade e discrição. Filmaram em Londres durante o amanhecer, com a ajuda da polícia para fechar ruas por apenas 1 ou 2 minutos. Cenas como Jim andando pelas ruas vazias foram feitas em take único, com Cillian Murphy se movimentando rápido enquanto o tráfego ainda estava parado. Éramos como ninjas. As pessoas passavam e não sabiam o que estávamos fazendo. A atriz Naomie Harris disse que precisou fazer aulas de kickboxing e treinos com personal trainer para encarar as cenas físicas. Era a primeira vez que lidava com tanta violência. Os infectados, por sua vez, foram interpretados por atletas e bailarinos, orientados a expressar fúria com movimentos corporais intensos. O sangue usado era escuro e viscoso, com salivas tingidas que grudavam até nos dentes. A equipe de soldados também passou por treinamento com ex-militares. Aprenderam táticas, postura e até vocabulário específico. As filmagens duraram cerca de 9 semanas e aconteceram em Londres, Manchester e áreas rurais da Inglaterra. Extermínio foi um sucesso. Com um orçamento de apenas $8 milhões, arrecadou mais de 85 milhões ao redor do mundo. O filme reinventou o terror zumbi, mais realista, político, brutal. Zumbis que correm, um terror que reflete o mundo. Séries e filmes como The Walking Dead, Guerra Mundial Z, REC, Madrugada dos Mortos e até The Last of Us beberam dessa fonte. Críticos começaram a usar o termo era pós-extermínio para marcar a nova fase do gênero, mais existencial, mais social, mais humano. O que me assustava era a perda da civilização e o que sobrou no lugar. O vírus da raiva do filme é uma alegoria. Ele não cria monstros, apenas amplifica o que já existe dentro do ser humano: ódio, violência, raiva social. Garland e Boyle disseram que o verdadeiro inimigo não são os infectados. É o colapso da civilização. É o ser humano quando perde os limites morais. A cena da igreja, por exemplo, foi inspirada em fotos reais do genocídio em Ruanda, para transmitir a brutalidade e o vazio moral. A estética do filme lembra eventos reais como Ruanda, Bósnia e outras tragédias. Tudo pensado para parecer real, como um documentário. Não é fantasia, é brutalidade humana. Na segunda metade do filme, a ameaça deixa de ser o vírus e passa a ser o autoritarismo militar. Mostra como o poder pode corromper e como a humanidade pode ser ainda mais perigosa do que qualquer vírus. Durante a pandemia de Covid-19, extermínio voltou a ser comentado com frequência. As cenas de cidades vazias, o medo, a violência, o colapso social, tudo parecia saído direto do filme. A violência durante a pandemia cresceu, doméstica, econômica, simbólica. A ONU chegou a chamar isso de a pandemia nas sombras, especialmente quando o isolamento impedia que vítimas de agressão pudessem pedir ajuda. Houve aumento em discursos de ódio, agressões a profissionais da saúde e crimes motivados pelo desespero. Mais do que nunca, extermínio parecia um retrato real do mundo. Ainda hoje, o filme figura em listas dos melhores do gênero. Um terror visualmente marcante com carga emocional e crítica social poderosa. E na data da criação deste vídeo, estamos prestes a ver uma nova sequência da franquia, com a volta da dupla Boyle e Garland. Queremos saber, o que você achou de Extermínio? Já assistiu? Conta aqui nos comentários. Não se esquece de deixar o like e se inscrever para mais vídeos como esse. Até a próxima, aqui no Cinema Amarelo.